Salve, salve, meu povo! Professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Olinda para o concurso de agente de trânsito. Na aula de hoje nós vamos resolver questões. Será a nossa tônica nesse próximo período. Tá faltando mais 2 aulas para a gente bater o conteúdo inteiro e aí resolver questões, beleza? Então, você que chegou até aqui, você que tem assistido nossas aulas, curte, comente e compartilha. Já chegou agora, ó, já deixa aquela curtida porque ajuda muito o nosso canal a crescer. Assistiu os outros vídeos, não deixou curtido, não deixou um comentário, vai lá, isso nos ajuda a estar crescendo. Hoje também está um dia depois da nossa aula de campo. Muito obrigado a todo mundo que apareceu ontem na aula de campo, foi muito legal. Andamos lá, subimos ladeira, conseguimos ver de perto toda aquela construção e tal. Foi muito bom ontem na aula de campo, beleza? E aí lembrar para vocês, nós temos a nossa apostila, certo? Com conteúdo completo e questões comentadas. E temos também o nosso curso completo de História de Olinda. Você que quer aprofundar o conteúdo, manda uma mensagem aqui no meu WhatsApp, porque a gente tem esse curso completo para você que tem interesse no conteúdo aprofundado de História de Olinda. Beleza? Então, hoje a gente vai resolver questões de cultura olindense. Isso que a gente tem visto, a gente vai resolver questões hoje para termos uma dimensão de como isso cai na prova de vocês. Beleza? Então, vamos nessa. Eu vou jogar aqui na tela, naquele modelo, e jogar para cá também. Cadê? Você me ajude, rapaz. Como é que a gente coloca aqui? Vocês estão vendo, mas não está dando para... Agora eu vou jogar na tela inteira. Vamos lá? Pronto. Agora vai. Então, vê só. Primeiro, gente, uma coisa que eu já tenho dito para vocês, eu quero que você reforçar aqui. Olha só. A prova de vocês, ela tende a pegar questões complexas. Então, não ache que vai vir questão moleza. São 5 questões. Acredito que vem 4 questões mais densas e uma questão mais direta, certo? Aqui eu vou ter questões até com menos texto, mas para a gente focar no conteúdo propriamente dito do que pode cair para vocês, tá bem? E assistam essas aulas sobre cultura. E uma coisa que eu quero que vocês entendam e tenham bem em mente, gente, quando você pensar em cultura, pense de uma maneira ampla. Não leve preconceito para a sua prova. Como assim? Ah, professor, eu não gosto disso. Ah, professor, eu não gosto daquilo. Sendo bem direto, o problema é seu. Não interessa a música que você escuta, o filme que você... Cultura, gente, você tem que pensar da perspectiva ampla. Senão, você vai errar na sua prova. Beleza, gente? Estou sendo bem direto, porque senão você vai errar, perde questão, e eu não quero isso, ok? Então, grava isso, porque é importante para a sua prova você pensar a cultura de uma maneira ampla e da formação cultural do nosso povo da cidade de Olinda. Beleza? Vamos nessa. Com relação à contribuição dos povos para a cultura de Olinda, é correto afirmar. Então, o que a gente pode pensar sobre os povos na cultura de Olinda? Letra A. Apenas os europeus tiveram uma influência significativa na formação cultural de Olinda. É essa, minha gente. Se tu marcar essa, por favor, nem diz por aí que eu fui teu professor. Gente, não. Lembre da cultura sempre na perspectiva vários povos, várias construções, coisas que você às vezes olha e diz, de onde é que surgiu isso? Aí você vai ver que na verdade, uma construção de um povo árabe, de um povo asiático, africano. Então, é erradíssimo dizer que é só o povo europeu, ok? Letra B. A cultura olindense é formada majoritariamente pela influência indígena. Não. Vamos lá. Existe influência indígena na história de Olinda? Existe. Vou dar um exemplo prático. A tapioca. Certo? Então, a tapioca, ela é o exemplo prático disso. Agora, é majoritariamente? Não. Você tem muitas culturas, não somente essa, tá certo? Então, não é dizer majoritariamente, pode cair no erro, porque aí você teria que, veja, dizer majoritariamente eu teria que fazer um cálculo, quanto é por cento de indígena de... Não é, entendeu? Então, vou usar um exemplo. O bolo de rolo. O bolo de rolo, ele é um doce pernambucano, muito típico nosso, né? É uma comida que é de origem portuguesa. Só que eles pegam as amêndoas que tem em Portugal e usam, ao invés de amêndoas, goiaba. É uma fruta fácil de conseguir aqui em Pernambuco. Então, veja, você tem uma influência europeia, mas ela se mistura, tá certo? Eu já falei do cuscuz, por exemplo, enfim. Letra C. Europeus, árabes, africanos e indígenas contribuíram para a rica estrutura cultural de Olinda, deixando suas marcas e influências. Perfeito, gabarito letra C. Quando você vai para a prova com essa cabeça, a questão fica fácil. Letra C. Gente, as diversas influências. Ontem a gente estava lá em Olinda, eu mostrei o Muxarabi, mostrei o Cobogó, mostrei vários exemplos árabes, por exemplo, que às vezes a gente não se liga, que às vezes a gente não nota, mas a gente pode perceber isso. Está chegando agora o São João. Tradição o quê? Árabe.
O canto é árabe, certo? O forró vem de lá, tá bem? Então, isso são coisas para a gente conseguir pensar essas marcas. Letra D. O Carnaval de Olinda foi introduzido por árabes que estabeleceram-se na cidade no século XVIII. Não. O Carnaval ele vem com os intrudos de uma tradição europeia a partir do século XIX, certo? Não é vindo por árabes. E a gente não tem, vejam só, a gente tem influência árabe, mas a gente não tem uma grande quantidade de árabes que vêm morar em Pernambuco. E como é que vem essa influência, professor? Os árabes dominaram a Península Ibérica, Portugal e Espanha, e de Portugal eles influenciam aqui, beleza? Letra E. Olinda é uma cidade cuja cultura foi exclusivamente influenciada pela presença europeia e africana. Gente, olha essa palavra, exclusivamente. Quando cair, exclusivamente, somente, todos, nenhum, sempre, nunca, essas palavras, elas são totalizantes. Palavra totalizante, a probabilidade dela estar errada, ela é gigantesca. Então, se liga nisso, ok? Primeira questão, moleza. Segunda questão, sobre os movimentos culturais em Pernambuco. Analise as proposições abaixo. Então, você tem que estar atento, tá certo? Estar atento nessa relação aí que está colocada sobre a cultura. Pausa para água. E para dizer que você tem 2 formas de ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente, compartilha, espalha o boato, espalha esse vídeo para mais gente. E 2, através do Pix, que eu sempre deixo aqui na descrição do nosso canal. Beleza? Vamos embora. Letra 1. A construção da identidade cultural de Pernambuco teve a contribuição de diversos povos. Moleza, fácil, exatamente isso. B. A conjunção da dança ao gênero musical nascido em Pernambuco permitiu o reconhecimento do frevo como patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Perfeito. O frevo, ele é patrimônio imaterial da humanidade. Ontem a gente estava lá em Olinda, eu mostrei a pitombeira de Olinda, os 4 cantos, mostrei o Grêmio musical Henrique Dias, várias representações nesse sentido, ok? Então a gente pode observar através disso também, tá certo? Então, sim, o frevo tem influência em Pernambuco, sobretudo, não somente, mas sobretudo na época do nosso carnaval, tá certo? Que a gente pode ver isso bem específico aqui, beleza? 3. A riqueza cultural de Pernambuco é preservada pelos municípios com maior PIB, em decorrência da grande densidade demográfica. E aí? É isso? Vamos lá. Primeiro, o que é PIB? Produto Interno Bruto. Então, o PIB é colocado, né, os municípios que têm maior grana. A cultura, ela é preservada pelos municípios que têm mais grana? É essa a relação? Não. Certo? Por exemplo, vou dar um exemplo da região metropolitana. O PIB de Jaboatão é maior do que o PIB de Olinda. Mas se a gente for pensar na história de Pernambuco e na cultura pernambucana, Olinda é uma cidade que tem uma riqueza cultural, arquitetônica e histórica muito maior do que Jaboatão. Não que Jaboatão, meus alunos de Jaboatão, por favor, não fiquem com raiva de mim, tá certo? A gente tem Batalha de Montes Guararapes e tal, mas a perspectiva cultural, Olinda ela tem uma riqueza gigantesca. Mas o PIB de Jaboatão é muito maior. O que significa isso? Os locais que têm maior PIB, não obrigatoriamente, eles são locais que têm maior riqueza cultural, ou que preservam melhor. Você tem cidades pequenas em Pernambuco, com PIB pequeno, mas que tem uma grande riqueza cultural. Vou dar um exemplo de Nazaré da Mata, tá certo? É uma cidade que tem o maracatu e tal, então essa representação a gente pode observar com isso. Não leve em consideração essa coisa de mais rico, logo, maior preservação cultural. Não é isso, não. 4. O sincretismo dos caboclos de lança caracteriza o maracatu rural, com personagens e ritmos que reproduzem uma herança secular. Perfeito. O maracatu, que tem em Olinda também, tá certo? Durante o carnaval, desfila um grupo de maracatu em Olinda. A gente estava lá, onde o maracatu nasceu em Pernambuco, você tem ensaios, você tem desfile, você tem maracatu rural. Lá em Olinda também. O maracatu rural é da Zona da Mata, mas ele também se apresenta em Olinda, entendeu? Porque aqui na capital, no litoral, o mais comum é chamado maracatu do baque solto, e o maracatu rural mais na Zona da Mata, mas você tem essa influência presente aqui. Então é muito comum você ver um caboclo de lança desfilando, tirando foto, ganhando um dinheirinho também. Então tudo isso está presente aqui em Olinda, para a gente conseguir entender isso. Ó, caiu o nosso microfone aqui, para o áudio ficar melhor. Não vamos deixar cair, não. Certo? Então, a gente pode observar essa relação aí, certo? Então, qual é o nosso gabarito? Letra E. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, beleza? Última questãozinha da gente.
sobre o barroco. Por quê? Porque a maioria das igrejas de Olinda são barrocas, as igrejas em geral são barrocas. Então, você pode observar a igreja da Sé, a igreja do Carmo, a igreja do Monte, várias igrejas que tem em Olinda são do período barroco, século XVI, XVII, são igrejas fundadas no período pós-Idade Média, que você trazia uma característica de volta ao clássico e de uma perspectiva de exagero. Então, riqueza de detalhes, beleza, tudo isso está presente, ok? Então, com referência ao barroco, todas as alternativas são corretas, exceto o que ele está pedindo, a errada. Não erra isso, beleza? Então, todas exceto. Então, ele quer a errada. Vamos achar a alternativa errada. O barroco estabelece contradições entre espírito e carne, alma e corpo, morte e vida. Perfeito! O barroco é a contradição. Duas palavrinhas sobre barroco. Contradição e exagero. Então, é o claro e o escuro. Por isso que a igreja barroca, ela tem luz e sombra. Certo? O barroco é essa contradição, que reflete também a contradição do corpo do ser humano, que vive o pós-era medieval. B. O homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em vista seu aprimoramento com base na cultura greco-romana. Perfeito. O barroco é voltar ao clássico. Por isso, quando você olha para a igreja, você vê uma coluna grega. Eu não falei isso na aula passada aqui da gente. Você vê uma coluna grega, você vê uma abóboda romana. Está presente ali no barroco exatamente isso. C. O barroco apresenta como característica marcante o espírito de tensão, conflito entre tendências opostas. De um lado, o teocentrismo medieval e do outro, o antropocentrismo renascentista. E aí, a gente pode observar essa relação visto nessa questão do antropocentrismo renascentista, é exatamente isso que a gente vai poder observar a partir disso, obviamente, essa quebra, essa ruptura aí presente. Letra D. A arte barroca é vinculada à contra-reforma. Não. Contra-reforma, minha gente, tem a ver muito mais com os jesuítas que vêm para Pernambuco para catequizar os indígenas, certo? Cuidado com isso. Letra E. O barroco caracteriza-se pela sintaxe obscura, uso de hipérbole e de metáforas. Sim, gente, a gente consegue observar, a partir dessa relação, o barroco como essa exemplo, como essa forma da hipérbole. Por isso as igrejas barrocas elas são tão bonitas, chamativas e tantos detalhes. Beleza? Tranquilo? Entendeu essa interpretação aí para a gente conseguir compreender e assim a gente consegue mais uma aula com questões para vocês, ok? Vamos seguir nos estudos, tamo junto, nossa apostila, nossa revisão, teremos revisão perto da prova e nosso curso completo, beleza? Tamo junto e forte abraço.